Bom dia, aqui para mim é dia ainda. Bom dia, amigos. Estou aqui mais uma vez fazendo um trabalho que muito acalenta meu coração, que é algo que eu imaginei que eu fosse fazer um dia e é um sonho concretizado. Muito feliz por estar aqui com vocês novamente. E hoje eu escolhi um tema que chama-se trabalho. Olha, gente, tem gente que não pode nem ouvir essa palavra que já fala Deus me livre, né? Mas, na verdade, é o meio pelo qual nós evoluímos. Olha que coisa importante. Então, vamos falar sobre ele. O trabalho, ele tem a ver, gente, com o projeto de vida. Aqui entra tanto a vida material quanto a vida espiritual, porque nós podemos fazer de nosso trabalho, remunerado também, que seja um trabalho espiritualizado, onde nós podemos ajudar as pessoas em nosso ciclo de trabalho. Seja um professor, seja um médico, seja um advogado, quem quiser, qualquer profissão que seja, ela estará atrelada a esse projeto de vida. Bom, a gente sabe que existem inúmeras profissões e hoje em dia, com esse avanço tecnológico, né, que nós estamos dispondo em toda a nossa vida, nosso dia a dia, coisas que até nem imaginávamos, né, agora com a inteligência artificial, a gente disponibiliza de uma série de profissões novas, profissões que estão emergentes aí e as antigas profissões. Então é importante que nós busquemos fazer a escolha, não que tenha que ser definitiva, porque nós decidimos a nossa profissão de uma maneira muito precoce. Imagina com 17, 18 anos você decidir o que vai fazer para o resto da vida, é uma coisa muito pesada. É importante que nós decidamos essa profissão de uma maneira leve, até que possa ser de uma maneira transitória. Então vamos a ela. Na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 12, o texto diz o seguinte: sei que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então é importante, quando nós iniciamos o nosso trabalho, que façamos uma oração, né, de conexão com o mundo espiritual, com nossos guias, anjos, mentores, queiram chamar da maneira que quiserem, mas que façamos essa conexão. Em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de 11 a 12, o texto menciona o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Também ainda em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se não quiser trabalhar, não coma também. Eu me lembro que a minha mãe, ela sempre preconizava o trabalho, inclusive sempre fez muitos trabalhos voluntários. Ela dizia assim: filha, tá na Bíblia, quem não trabalha não coma. Então ela mencionava esse versículo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós temos o título de Trabalhadores de Última Hora. Essa parábola, ela explora como a justiça divina nos oportuniza para o progresso. E mesmo aqueles que despertam tardiamente podem alcançar a evolução. Ou seja, Deus não desampara, nenhuma ovelha se perderá. É claro que a pessoa que trabalha, que tem uma conexão espiritual, uma conexão de vida, uma espiritualidade, uma força de trabalho, desde sempre, ela tem mais oportunidade de evoluir. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 3, ele explora a importância do trabalho, tanto de ordem material quanto espiritual. Então é importante que, como eu falei no início, vamos tentar fazer do nosso trabalho profissional algo que ajude as pessoas. Naquela roda da vida, quando eu apresentei para vocês, tem aquele ícone, né? Aquele item, em que nosso trabalho está contribuindo para a sociedade. Então é importante buscarmos também esse tipo de reflexão. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 56, o texto menciona que um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes uma causa de separação e perturbação. Então aquele tesouro que você adquire de uma maneira sem trabalhar, de uma maneira muitas vezes até ilícita, pode causar esse crime, porque na verdade a gente vai pagar, né? Essa lei de causa e efeito. Então, se você prejudica alguém para ter o seu tesouro, provavelmente existirá no registro acástico aí universal uma dívida a ser paga. E eu achei bonito isso aqui, eu trouxe para vocês. Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: pais trabalhadores
trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação efetiva. Pais egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. É aquilo que as pessoas dizem. O que forma um caráter? O amor e o exemplo. Já no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz o seguinte: tem 3 tipos de trabalho. O trabalho que nos remunera, o que transforma o ambiente e que transforma o homem. Então aqui a gente vê que muitas vezes a pessoa aproveita da oportunidade de fazer um trabalho voluntário, que vai ser motivo da minha próxima aula com vocês, para obter uma transformação, tanto de quem concede o trabalho, quanto da pessoa que recebe esse trabalho. Nesse mesmo livro, ele diz o seguinte: o trabalho é sempre uma bênção, gente, porque ele dá inúmeras oportunidades. Então, oportunidade de aprendizado, de humildade e serviço. Muitas vezes você tem que passar por degraus, então você começa num trabalho mais humilde, servindo as pessoas no seu trabalho, estando subordinado a muitas ordens. Ele dá também a oportunidade de evoluir. Por quê? Porque você trabalha muitas questões emocionais, como o próprio ego. Poxa, eu fui naquela firma, achei que ia estender o tapete vermelho para eu começar trabalhando junto à diretoria. Na verdade, você começa, antigamente tinha o office boy, nem sei se existe mais, mas é mais ou menos o que a gente começa. Hoje é o menor aprendiz, né? Ele então nos dá a oportunidade de evoluir, e é uma lei da natureza, né? A natureza trabalha, ela espera o tempo de ação da natureza para que ocorra o florescer, o aparecimento da fruta, o aparecimento da vegetação, o sol, a lua, os mares, os rios, as florestas. Em tudo existe um trabalho. E nós temos um trabalho, é lei da natureza do homem, ele ter o trabalho de conservar o corpo e desenvolver a sua inteligência. Então, em todo momento, nós estamos tendo oportunidade de desenvolver o corpo e a inteligência. O corpo, mas puxa vida, Júlia, materialidade, sim, porque faz parte do nosso contexto, né? Faz parte do nosso script de vida termos esse corpo para que nós consigamos ter o desenvolvimento adequado. Eu brinco que tem pessoas que, se tiverem uma beleza muito grande, não conseguirão evoluir. Outras já vêm dotadas daquela beleza, porque faz parte. E outra, gente, a gente sabe que por trás da beleza não é uma coisa gratuita, né? Tem uma disciplina, né? De alimentação regrada, exercícios físicos. E o desenvolvimento da inteligência também requer esforço. Nós temos uma inteligência mediana, a maioria, mas se a gente também não desenvolvê-la, assim como alguém que vem dotado de um QI altíssimo, coeficiente de inteligência alto, que aprende tudo muito fácil, se ela for uma pessoa preguiçosa também, ela não vai aproveitar a encarnação que lhe foi dada. Então eu trouxe bem grande aqui essas palavras para vocês, também do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: não existe evolução que exclua o trabalho. Às vezes você está num leito de hospital, se convalescendo de uma cirurgia, vai lá, toma um analgésico, faz uma oração para quem precisa. Com certeza terão muitos doentes naquele hospital que estarão muito piores que você, que não tem nem condições de fazer. E essa oração o que é? É um trabalho também. É um trabalho mental no momento em que você não pode fazer o trabalho físico. Eu acabei de comentar aqui com a minha amiga Jorge, que produz para mim esses vídeos. Houve um ano que eu fiz uma cirurgia de varizes e fiquei 10 dias em casa. Aí eu aproveitei, eu falei, nossa, mas era o mês de novembro, que eu aniversario dia 11 de novembro. Aí eu falei, não, eu vou organizar uma festinha aí de Natal para umas crianças carentes. Aí comecei a ligar para umas igrejas, a estrutura que tinha, aí convidei mais um grupo de pessoas até idosas que frequentavam a casa da minha mãe num terço lá, né, que era intitulado Terço da Jane, em homenagem a ela. Ela faleceu já, mas o terço continua com o nominho dela. E aí eu convidei, e aí nós fizemos essa festa tão bonita, e foi interessante. Eu tive um primo, era muito caridoso, muito...
Ele sempre se vestiu de Papai Noel, porque ele era já meio reforçadinho, e fazia tempo que ele não se vestia. Ele tinha até uma fantasia muito bonita. E aí ele entrou na igreja, tocando sino, e as crianças amaram, né, a presença do Papai Noel. Vocês acreditam que 5 dias depois ele faleceu? Teve um infarto fulminante, deixou até as comidas para a ceia, que ele já estava, que era quase véspera de Natal. Ficamos contentes dele ter tido essa oportunidade novamente. Quanto que nós demos de oportunidade também para aquelas pessoas que não tinham essa vivência de um voluntariado, praticá-lo. Qualquer tipo de trabalho faz com que nós consigamos evoluir. Mas o que faz o trabalho na vida da gente? O trabalho, ele se entrelaça em diversas dimensões da nossa existência. Ele molda identidades, ele constrói relações e contribui para o bem-estar individual e coletivo. Então, inúmeras coisas. E o significado, ele traz alguns significados atuando em algumas dimensões. Então, por exemplo, é uma fonte de renda e sobrevivência. Mas não é só isso. As pessoas às vezes, vai ganhar mais, né? Mas, assim, nem sempre esse é o quesito mais importante. Ele constrói uma identidade, uma autoestima para que você, poxa, eu estou indo ganhar, exercer o meu trabalho. Ele promove uma realização pessoal e, como eu falei há pouco, um propósito de vida. Promove também o estabelecimento de vínculos sociais, né? A gente vê muito nos finais de ano, as reuniões de grupos, né? Consultórios, hospitais, as festas que reúnem os funcionários. Então, são movimentos de vínculos sociais. Ele desenvolve habilidades e competências, cria uma estrutura e uma rotina, que é muito bom, gente, quando você se aposenta, criar essa rotina. Eu me lembro que eu morei em Bauru 20 anos, era uma cidade muito voltada para o espiritismo, para a caridade, e eu me lembro que tinham muitos mesmo amigos que haviam se aposentado do trabalho oficial, né, remunerado, e imediatamente já migravam para o trabalho voluntário. Então, um administrava o centro, outro coordenava o espiritismo científico, a outra coordenava o curso de pintura, artesanato, enfim, e estavam sempre motivados. Então, desenvolvendo habilidades mentais, habilidades de ajudar as pessoas, outro administrava uma creche imensa que havia lá. Então, acho que é muito importante. Se as pessoas tivessem essa cultura, por exemplo, lá eu achei bacana falar isso para vocês. Na ocasião, tinham mais de 60 grupos mediúnicos e eles pediam para que cada grupo tivesse um trabalho voluntário. Nós escolhemos no nosso grupo lá de cura o trabalho de assistência a crianças especiais, ajudar a promover a família. Então foi muito bonito, porque no final você via, né, a família toda engajada naquela situação e promovida. Alguns trabalhos novos empregos também. Então é muito legal. O trabalho, ele traz também, ele impõe, na verdade, um respeito à sua condição física e mental. Inclusive, hoje a gente vê a inclusão de crianças pouco, entre aspas, deficientes, que participam no trabalho junto com todas as outras pessoas que estão isentas dessas capacidades, né? Incapacidade. Um número determinado de horas, que é muito importante, e evitar o trabalho excessivo, né, gente? E hoje em dia fala-se muito na síndrome de burnout, que é uma síndrome do esgotamento profissional. Esse termo foi criado pelo psicólogo alemão Freudenberg na década de 70. Porém, em 2019, ele foi catalogado pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome ocupacional, gerando exaustão, isolamento, desapego, irritabilidade, sentimento de derrota e doenças. Porque você se esforça tanto, olha só, de vez em quando a gente ouve as pessoas falarem assim: nossa, minha cabeça está fervendo com tantas ocupações. E olha só, a figura que eles escolheram para lembrar o burnout, é a cabeça pegando fogo mesmo, né? Que evitemos, né, gente? Que evitemos esse burnout. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, você leva, dependendo do trabalho, você leva para casa o seu trabalho, no computador. Se você não se policiar, as pessoas que fazem home office, se não se policiar, acaba entrando no esgotamento. A falta de trabalho também, gente, ela causa uma situação muito diferente, né? Ela pode ser de desemprego ou uma aposentadoria mal planejada. Então, de repente, a pessoa se vê numa condição de não estar trabalhando naquele formato, mas com certeza ela poderá trabalhar em outros
transformados. Eu me lembro muito bem de um paciente que eu tive lá na faculdade, coincidente, ele morava em Bauru. Quando o filhinho dele tinha 1 ano, sofreu um acidente gravíssimo, ficou paraplégico. E ele trabalhava no banco, ele ia para cá, para lá, para cá, para lá. Aí ele foi aposentado pelo banco. Naquela ocasião não tinha muitas possibilidades das pessoas, isso estou falando, gente, há 30 anos atrás, até mais. O senhor, né, ele começou a trabalhar na contabilidade, nessas coisas, e ele ficava deitado com a máquina de escrever ou sentado com a máquina de escrever e desenvolveu um trabalho muito bom. Sempre dá para a gente cuidar. Essa falta de trabalho, ela traz alguns impactos, né? O estresse, a perda da identidade, diminuir a autoestima, o isolamento social e muitos impactos na saúde mental. Isso a gente viu, gente, a repercussão que a pandemia trouxe para muitas profissões e que até hoje, né, pessoas estão correndo atrás de um impacto que aconteceu, de resolver esse impacto na saúde mental, precisando de medicamentos e terapias. O trabalho, ele vem a ser um pilar na vida das pessoas e da sociedade, né? Então ele sempre é uma grande oportunidade de evolução. Sempre quando for fazer um trabalho, pensar, o que vai agregar para o meu espírito eterno esse trabalho? Então isso vai muito ao encontro das pessoas que fazem um trabalho assim, que vicia as pessoas, que vende drogas lícitas. Então tem uma série de situações em que a pessoa está se comprometendo espiritualmente e não evoluindo. Trouxe uma terapia floral, que é o floral de Minas, que é a fórmula do primeiro chakra. O primeiro chakra é assim, é o estar em pé, é o chakra primário, é o primeiro chakra, é o estar em pé, é o chakra de você colocar-se à disposição, iniciar. Então, se você está numa dificuldade, não está também gostando do seu trabalho, né? Acha que pode não estar contribuindo positivamente para a vida das pessoas, pode tomar esse floral. E Jesus, nesse mesmo livro Caminho, Verdade e Vida, ele afirma o seguinte: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o Espírito Divino, como Cristo, continua trabalhando até hoje. Trabalhou muito na construção do nosso planeta e continua trabalhando com o seu exemplo e com as suas manipulações de energias, que, creio eu, estão muito acima da nossa compreensão, mas bem sabemos que Cristo está trabalhando em prol do desenvolvimento de cada um de nós. Gente, terminamos. Muitíssimo obrigada por mais esse carinho, esse trabalho aqui maravilhoso. Que Jesus nos abençoe para que tenhamos sempre propósitos e desenvolver o trabalho onde quer que estejamos, em qualquer situação. Muito obrigada, fiquem com Deus na luz e na alegria. Namastê.